Esse cara está disposto a ir até as últimas consequências para tentar acabar com o narcotráfico. Ele até mesmo se une com um mercenário renegado. Porém, as coisas dão errado quando os dois cruzam caminhos com a filha do líder de um dos maiores cartéis. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Sicário, Dia do Soldado, um filme de ação e crime lançado em 2018. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos com um grupo de imigrantes ilegais mexicanos tentando atravessar a fronteira que leva para os Estados Unidos. Só que para o azar dessas pessoas, um piloto de helicóptero que estava fazendo uma patrulha avista eles de cima e alerta as viaturas que estão no solo para prendê-los. A maioria dos imigrantes se rendem, mas esse muçulmano que estava entre eles corre para longe e se ajoelha colocando sua mochila no chão. Logo, os policiais lhe alcançam e pedem para ele mostrar as mãos, mas o cara está segurando um detonador e aciona o explosivo que está na mochila, ferindo assim os agentes. Nessa mesma noite, um grupo de homens suspeitos entram em um supermercado no Kansas e poucos minutos depois acontece uma explosão em cada um dos corredores. Por causa disso, as pessoas ficam desesperadas e uma mãe se aproxima lentamente da saída com a sua filha, mas um muçulmano que estava rezando bloqueia a passagem delas. Com muito medo, a mãe pede para ele não acionar o controlador que está segurando, mas infelizmente o cara se detona e leva elas junto. Rapidamente, as notícias envolvendo esses dois casos se espalham e as pessoas que vivem no Kansas ficam com receio de sair de casa. E em uma situação como essa, o governo não poderia ficar calado. É por isso que James Ryder, que é o secretário da defesa do Pentágono, faz um pronunciamento em rede nacional, prometendo que irão caçar esses radicais, para mostrar para eles todo o poder do exército estadunidense. Passando para Matt Graver, que é um dos melhores agentes da CIA, ele e sua equipe saltam de paraquedas da Somália, mais especificamente um esconderijo que fica em uma área rural bem distante da cidade. Tomando todo o cuidado do mundo, eles se movimentam furtivamente pelo local, e vão eliminando vários criminosos com a ajuda de um óculos de visão noturna, sendo que o único que não é morto e sim capturado é Bashir, o líder desse grupo criminoso. Após isso, Matt retorna para a base militar, e entra em um container para interrogar Bashir. Para amedrontá-lo, o cara explica que pode usar métodos dolorosos para conseguir o que quer, porque eles estão na África e não nos Estados Unidos. O Bashir é um criminoso conhecido por atacar embarcações e roubá-las, como se fosse um pirata mesmo. Porém, estranhamente, ele não atacou o navio que aqueles radicais do supermercado usaram para chegar no States. Matt então mostra uma imagem aérea da casa do bandido e ameaça jogar uma bomba no local para finalizar a família dele. Inicialmente, Bashir pensa que o cara está só blefando, mas Matt faz uma rápida ligação e logo uma bomba é jogada na casa. Sem escolhas, o criminoso revela que Carlos Reyes, o chefão de um cartel mexicano, lhe pagou para deixar o navio dos radicais passarem. Agora, saindo da África e indo para a fronteira de McAllen, que fica no Texas, o jovem Miguel está se preparando para ir para a escola e levar as suas duas irmãs menores junto. Como de costume, ele se despede da sua mãe, e ao chegar no ponto de ônibus, o jovem coloca suas irmãs dentro do transporte, porém não entra com elas, porque pretende matar a aula para ficar com seu primo Hector. E Hector é um vendedor de substâncias, e costuma dar cigarros e cervejas para Miguel beber. Mas como se isso não fosse ruim o bastante, o cara ainda convida o jovem para entrar no cartel, já que Miguel tem passaporte, e por isso pode transitar legalmente entre o México e os States. Só que por conhecer os riscos, Miguel fica apreensivo, até que Hector pega um maço com várias notas e dá para ele, explicando que o jovem pode conseguir mais se aceitar trabalhar para o cartel Matamoros, também conhecido pelo nome de Cartel do Golfo. Passando para Matt, ele retornou para os Estados Unidos e está acompanhado da ministra Cynthia Fords. Logo, os dois chegam no Pentágono para conversar com o secretário de defesa e mais alguns generais. James toma a iniciativa, explicando que Carlos Reyes usou esses radicais para tentar distrair as autoridades, já que assim fica mais fácil para ele conseguir vender as suas substâncias. Pois uma vez que todos começam a se preocupar com as bombas, a coca que circula pelas ruas acaba sendo esquecida. Mas como vimos no primeiro filme e também nesse, Matt é um agente que está disposto a fazer de tudo para alcançar seu objetivo. Por isso, ele dá a ideia de colocar o cartel de Matamoros contra o de Carlos Reyes, para que assim os dois acabem um com o outro. E com toda a pressão popular que está acontecendo, o secretário de defesa é quase que forçado a aceitar esse plano, e Matt explica que eles irão sequestrar a filha do Carlos e colocar toda a culpa no cartel do Golfo. Já de noite, o cara se reúne com um homem chamado Troy, que contrata mercenários. E o motivo de Matt estar sentado nessa mesa é porque ele não pode usar tropas americanas, já que assim o Carlos Reyes iria descobrir que os Estados Unidos é que são os verdadeiros culpados. Um tanto surpreso pela proposta, Troy pergunta quem pagará por tudo, e Matt revela que o governo usará uma empresa brasileira chamada Rio Verde para transferir o dinheiro, e assim não serem rastreados. E é claro que se tem algo sujo, os caras iam envolver o Brasil. Terminando a conversa, Matt revela que quer atiradores de elite, uma equipe de choque, outra de demolição e até mesmo 2 helicópteros. Por sua vez, Troy diz que custará 10 milhões de dólares, o que é troco de bala para o tio Sam. E galera, voltando um pouco, tanto na ficção quanto na vida real, os Estados Unidos têm bastante dificuldade para lidar com essas pessoas que entram no país ilegalmente. Se olharmos essa tabela com os países que mais recebem imigrantes, veremos que os Estados Unidos ganham de lavada do segundo e do terceiro colocado
colocado. A diferença para o segundo lugar é de 35 milhões de imigrantes a mais, e para vocês verem como esse número é absurdo, se somarmos a população do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e de São Paulo, ainda assim não dá 35 milhões de pessoas. E uma coisa que as pessoas pensam que só acontece nos filmes é a contratação de mercenários por parte do governo. Porém, isso é uma prática frequente na vida real, já que mercenários nada mais são que soldados particulares. A Rússia até contratou milhares deles no conflito que está tendo agora. Mas continuando, em Bogotá vemos novamente Alejandro, que é um ex-promotor de justiça que virou mercenário para vingar a morte da sua esposa e filho no primeiro filme. Ele está a caminho do seu apartamento e percebe que as luzes estão acesas, e por isso, ao invés de entrar pela porta, ele sobe pelas escadas de emergência. Se preparando para o pior, Alejandro saca sua pistola, mas encontra um bilhete do Matt na janela, pedindo para que o cara não atire nele. Logo, os dois se sentam para conversar, e Matt explica todos os detalhes da operação, incluindo o fato de que eles terão carta branca para agirem como quiserem. Já no dia seguinte, Alejandro aparece de surpresa, e junto dos mercenários ataca o carro em que o advogado mais importante do cartel do Golfo está. E aí ele pede para o cara colocar os óculos, e assim que o faz, Alejandro tira sua máscara e revela sua identidade, atirando várias vezes de uma forma não convencional e bastante estilosa. Após alguns minutos, a mídia mexicana coloca a culpa do ataque em Carlos Reis, assim como o Matt previu que aconteceria. Por conta disso, a tensão entre os dois cartéis aumenta consideravelmente, e agora o próximo passo é sequestrar a filha do cara. Enquanto isso, na escola, Isabel está batendo em uma garota, porque essa chamou de traficante, mas felizmente o professor separa a briga e manda as duas para a sala do diretor. Logo de cara dá pra notar que a outra garota ficou com o rosto todo machucado, já Isabel saiu praticamente sem nenhum ferimento, e demonstra que é bastante fria e até mesmo um pouco sociopata. E por estar cansado dela arrumando confusão toda hora, o diretor pensa em expulsar Isabel, mas a jovem o ameaça, dizendo que seu pai não deixaria barato, ou seja, o diretor seria bigodado pelos homens do Carlos Reis se fizesse isso. Após a aula acabar, descobrimos que a jovem tem um comboio particular para levá-la em segurança de volta para casa. Ao mesmo tempo, Matt e os mercenários colocam máscaras e começam a segui-los de longe. Só que eu preciso destacar que essa máscara é igualzinha a do Ghost do Call of Duty. E durante a viagem, inesperadamente o primeiro carro do comboio explode e Isabel entra em choque. Sem dar tempo para reagirem, Matt e os outros batem no carro em que a jovem está e a levam à força, a amarrando e colocando uns óculos pretos e um fone de ouvido nela. Para terminar o sequestro, eles mentem para o segurança da garota, falando para não mexerem mais com o cartel do Golfo. De volta ao Miguel, seu primo Hector lhe dá as chaves de um carro que está cheio de substâncias no porta-mala. A missão do jovem é levar o veículo até uma certa localidade, e ele consegue cumpri-la sem maiores problemas, e recebe um envelope contendo seu pagamento. Após isso, Isabel é levada para uma base da Força Aérea que fica no Texas. Logo, Matt se reúne com os militares para observar via satélite o local onde a jovem mora. Todos ficam impressionados com o fato de uma garota da idade dela viver apenas com os empregados em uma mansão com 30 quartos. Mas ao ver a gravação da cena do crime, Matt percebe que um policial chegou depois que tudo acabou, e finalizou os seguranças que eles tinham deixado viver. Os militares então começam a rastrear a ligação que o policial está fazendo, para tentar descobrir a identidade dele e para quem trabalha. Mais tarde, Matt e Alejandro levam a jovem para uma casa isolada e a trancam no banheiro. Já na fase 2 do plano, eles fazem toda uma encenação chamando membros da SWAT para fingirem que estão invadindo a casa e finalizando os culpados para salvar Isabel. E por não saber o que está acontecendo, a jovem acredita nessa mentira. E aí Alejandro entra no banheiro e resgata, entre muitas aspas, a jovem, sendo que ela não o reconhece como seu sequestrador, porque estava com um saco preto na cabeça e também com os fones de ouvido. Após isso, Matt e Alejandro se encontram com um velho amigo chamado Rafael, e ele os instrui a deixar a jovem em uma delegacia que fica dentro do território do cartel do Golfo. Dessa forma, quando os homens de Carlos Reis forem buscá-la, haverá um grande conflito entre os dois grupos. Depois da conversa acabar, eles retornam de carro e quase atropelam o Miguel. O jovem até fica irritado, apesar de ter sido sua culpa, e por ser esquentadinho ele pensa em revidar, mas vai embora quando a sirene de polícia do carro é ligada. Já de noite, Miguel está no veículo do seu primo e diz que tem que voltar para casa logo antes que seu pai se aborreça. Porém, Hector fala que ele não precisa mais se preocupar com isso, porque agora é um homem feito, já que está trabalhando pro cartel. Assim que chegam no cartel do Golfo, Hector apresenta o jovem para Galo, que é um dos maiores traficantes desse grupo criminoso. Ao conversarem, Galo diz que gosta de dar seus inimigos para os peixes comerem, e que apenas uma entrega pagará mais para Miguel do que o pai dele ganha durante o ano inteiro. Já no dia seguinte, Alejandro coloca um colete à prova de balas em Isabel e conta que irá levá-la de volta para o México. Sem perder tempo, eles adentram nos veículos blindados e entram em formação para seguir com a viagem. Mas por Isabel ser uma garota bastante esperta para sua idade, ela percebe que eles não foram barrados na fronteira, o que é estranho, porque até mesmo os policiais são parados, e tem que mostrar suas identificações para os mexicanos. E de fato a jovem estava certa por suspeitar, já que inesperadamente os federais mexicanos começam a atirar, e até mesmo a lançar mísseis nos blindados. Como qualquer outra pessoa
for o lugar dela, Isabel chora e grita de pânico. Já Matt e Alejandro saem do veículo para conseguir trocar tiros com os policiais. Mas por achar que eles irão perder, a jovem decide fugir para bem longe. Após alguns minutos de um intenso confronto, os agentes vencem a disputa e finalizam os policiais. E ao checar o blindado, eles percebem que Isabel fugiu e até pensam em ir atrás dela. Porém, um dos militares informa que tem mais policiais chegando. Por conta disso, Matt e os outros decidem que vão ficar para trás para distraí-los, enquanto que Alejandro irá sozinho procurar pela jovem. Após se separarem, Matt elimina os policiais de uma viatura que estava lhe seguindo, e a essa altura do campeonato, o plano foi por água abaixo. E Carlos já deve saber que eles é que sequestraram sua filha. E galera, se a gente analisar as ações do Matt, perceberemos que esse cara nem parece com um policial. Afinal, ele colocou e ainda está colocando a vida de Isabel em risco, sendo que a jovem é inocente e não tem culpa de ter nascido filha de um traficante. Isso até levanta aquela velha questão do mal necessário. Se trazermos esse exemplo pro Brasil, os policiais do Rio de Janeiro são constantemente criticados por trocarem tiros na favela. E por conta disso, às vezes, balas perdidas acabam tirando a vida de inocentes. Porém, como eu disse, isso divide opiniões. Alguns acham que é necessário porque os bandidos não podem ficar soltos por aí, enquanto que outros pensam justamente ao contrário. Mas mudando de assunto, Isabel não deveria ter fugido e sim ficado dentro do blindado. Eu sei que pode ser desesperador e até difícil tomar decisões lógicas quando se está em um tiroteio, só que o blindado protegeria ela dos tiros, e no deserto a jovem pode facilmente morrer de sede ou ser picada por alguma cobra venenosa que tem bastante nessa região. De volta para a garota, ela começa a acenar de longe para um carro. No entanto, o motorista para e tenta colocá-la à força dentro do veículo. Nesse momento, Alejandro chega e finaliza o cara cruelmente. No caminho de volta, Alejandro fica sem opções e conta a verdade para a jovem, pois ela percebeu que eles não são seus salvadores. Assim que Matt retorna para a base militar, ele faz um curativo em seu antebraço porque levou um tiro. E aí, Cynthia aparece para dar uma bronca nele, porque as imagens dos militares americanos finalizando os policiais mexicanos estão se espalhando pelo mundo inteiro, o que é muito ruim para os Estados Unidos, já que o México é um país vizinho. Matt tenta se justificar explicando que eles foram atacados primeiro, só que Cynthia revela que o presidente já tomou uma decisão e encerrou essa operação. Ao ouvir isso, o cara fica furioso, porque os cartéis continuarão agindo livremente. De volta ao deserto, Alejandro decide pedir a ajuda de um morador chamado Ângelo, mas pelo fato do sujeito ser um deficiente auditivo, o mercenário se esforça bastante para tentar se explicar em linguagem de sinais, e até mesmo mente que Isabel é a sua filha. Passando para a base, o secretário de defesa faz uma reunião com os militares e tira Matt do controle da operação, para colocar Cynthia em seu lugar. E como a primeira ordem dela, a mulher diz para eles matarem Isabel e também Alejandro, assim que os dois forem encontrados, pois a garota é uma testemunha de tudo de ruim que fizeram, e isso pode incriminá-los. Mas por ser muito amigo de Alejandro, Matt se recusa a ir atrás dele para matá-lo, e ainda tenta fazer Cynthia mudar de ideia, porém ela permanece com o mesmo pensamento. Enquanto isso, no deserto, Ângelo deixa os dois ficarem em sua casa e dá comida para Isabel. Nesse momento, Alejandro recebe uma ligação via rádio do Matt, que diz que ele deve eliminar a garota se quiser continuar vivo. Mas pelo fato da filha do cara ter sido assassinada no passado, ele se recusa a fazer o mesmo com Isabel, e pede ajuda do seu amigo para saírem dessa. Esse pedido faz com que Matt reflita por alguns segundos. No entanto, ele diz que não pode ajudá-lo, e lhe deseja boa sorte. Ao mesmo tempo, Miguel ganha um GPS portátil, e a sua primeira missão como um membro oficial do cartel é a de guiar os imigrantes mexicanos até os Estados Unidos. E como esperado durante a viagem, eles enfrentam várias dificuldades, atravessando um rio com uma correnteza forte, que acaba levando dois imigrantes embora, e também tendo que se esconder entre as árvores para não serem vistos por helicópteros da polícia americana. Assim que termina a missão, Miguel recebe o seu pagamento e diz que irá para o mercado comprar comida para sua família. Passando para Alejandro, ele está enterrando seu uniforme e as armas, porque pretende se disfarçar como um civil. E curiosa sobre o que aconteceu antes, ela pergunta como o cara aprendeu a falar em linguagens de sinais. O mercenário então explica que é porque a sua falecida filha era surda, e revela que um dos subordinados do pai de Isabel eliminou ela. Ao descobrir isso, a jovem fica ainda mais debilitada emocionalmente, e mais tarde, a pedido de Alejandro, ela corta o seu próprio cabelo para não ser reconhecida. Após isso, os dois pegam uma carona, e o cara ativa um rastreador que os militares tinham lhe dado, e coloca no sapato da Isabel, porque ainda tem esperanças de que seu amigo apareça para ajudá-los. Já na base do exército, a localização deles aparece no mapa por conta do rastreador, e Matt diz que irá atrás do mercenário para eliminá-lo, porque se o cara sobreviver, ele irá atrás de Cynthia para se vingar. Instantes depois, Alejandro e a jovem se juntam aos imigrantes mexicanos, que serão levados de ônibus até os States pelos membros do cartel do Golfo. Logo, Hector aparece e cobra $1000 para levar cada um deles, e para não estragar o disfarce, Alejandro dá uma choradinha na hora de pagar para fingir que é um imigrante pobre. Inicialmente, as coisas saem como planejado, até que Miguel reconhece o cara e conta para os criminosos que ele é na verdade um policial, porque ele viu anteriormente no carro com Matt e Rafael. Ciente da situação, Hector
professor finge que irá levá-los para os Estados Unidos, mas para o ônibus em um local isolado, e ele e seus companheiros apontam as armas para Alejandro. Assim que os imigrantes saem do veículo, Galo e Miguel chegam para piorar ainda mais a situação. Por ser vendedor de substâncias, Galo reconhece Isabel na mesma hora, mesmo com o cabelo curto, e diz para a jovem descer do ônibus. Sendo um cara esperto, Alejandro mente que está trabalhando para Carlos Reis, e que Galo irá começar uma guerra se machucar ele ou a garota. E aí o criminoso pergunta para Isabel se Alejandro está falando a verdade, e ela também mente que sim, pois se apegou ao cara e quer ajudá-lo a sair dessa. Porém, Galo retorna pro ônibus e dá uma coronhada na cabeça do mercenário, o amordaçando, e lhe colocando dentro de um carro. Ao mesmo tempo, Matt está em um helicóptero correndo contra o tempo. A previsão de chegada é de 10 minutos, mas talvez possa ser tarde demais. De volta aos dois, eles são levados para um local ainda mais isolado do que o anterior, e Galo se prepara para finalizar Alejandro. Mas ao invés do criminoso puxar o gatilho, ele chama um novato que quer ser um sicário, e dá a arma nas mãos do jovem para testar a lealdade dele ao cartel. Após pensar alguns segundos, o jovem se recusa a atirar, e por isso Galo pega sua arma de volta, e o finaliza em uma cena bem chocante. Não satisfeito, o cara pede para Miguel fazer o mesmo. Hector até tenta proteger o seu sobrinho, mas ele toma a iniciativa e pega a pistola sem hesitar. E aí Alejandro começa a se arrastar lutando até o fim por sua vida, só que Miguel puxa o gatilho com uma frieza enorme. Vendo a cena, Isabel chora bastante. Já Matt assiste tudo do alto do helicóptero e fica arrasado porque acaba de perder o seu melhor amigo, mostrando assim que mentiu para Cynthia anteriormente, pois não pretendia eliminar Alejandro, e sim ajudá-lo. E eu não sei vocês, mas essa jornada do Alejandro com a Isabel me lembrou um pouco do The Last of Us. Essa cena ficou um pouco parecida com a morte do Joel, em que a Ellie ficou só assistindo sem poder fazer nada. E antes que vocês reclamem de spoilers, esse jogo foi lançado há quase 4 anos. E logo mais, o sol começa a nascer, e os criminosos estão fugindo do local. Miguel, que está bastante pensativo, decide pular do veículo e abandonar os criminosos porque sentiu remorso pelo que acabou de fazer, sendo que talvez ele só tenha eliminado Alejandro para não sofrer o mesmo destino que aquele outro jovem. Poucos minutos depois, Matt e os militares pousam na estrada, e os criminosos se rendem sem disparar uma bala, porém mesmo assim eles são finalizados. E esse aqui pega a Isabel de refém, mas Matt acerta um disparo preciso que salva a jovem. Ele então a coloca dentro do helicóptero, mas Steve relembra que as ordens são de eliminar todos sem exceções. Por fim, Alejandro acorda porque a bala perfurou somente a sua boca. Sem perder tempo, ele usa a fivela do cinto do sujeito que morreu ao seu lado para cortar a fita, e assim se soltar. Ao voltar para a estrada, o cara encontra o carro dos criminosos, e antes de entrar, retira os corpos. Só que quando Alejandro começa a dirigir, ele é seguido por outros membros do cartel, mas ele joga uma granada dentro do carro deles para se livrar. Já Isabel é levada para um juizado de menores, e talvez Matt seja demitido por conta dessa decisão de deixá-la viver. Um ano depois, Miguel está em seu mais novo trabalho, que não envolve nenhuma atitude ilícita. Ao abrir uma porta, ele é surpreendido por Alejandro, que lhe oferece uma proposta: ser o seu mais novo aprendiz, e é claro que o jovem aceita. Fala galera, vocês acham que esse filme terá uma continuação? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.